Fórum ECGT que ao te faça parte, seu tempo e energia no local certo. Maior prazer agora chamar o Dr. Paulo Roberto Dias dos Santos, embaixador médico do ISMST. Obrigado, doutor, pela sua presença. Boa tarde a todos. Já tive a oportunidade de uma vez estar com o Maurício em 2010, se não me engano. Então, ele fez um evento chamado Ortonegócios e a gente teve chance de falar alguma coisa sobre o Omnichoque. E estamos voltando aqui hoje. Mas quando ele me convidou, eu achei até estranho, né? Falei, poxa, um evento de energia, que você quer? Que é que eu fale, né, de onda de choque? E eu fui estudar isso aí, e no final achei resultados impressionantes de redução de energia, né? É isso que eu vou passar para vocês. Eu acho que muitos de vocês talvez nem saibam o que é onda de choque, né? Mas eu vou rapidamente explicar um pouquinho. Sou doutorado em ciências, trabalho na medicina esportiva da Unifesp, temos um grupo de onda de choque lá, tratando de atletas. Sou dono de uma clínica aqui em São Paulo e embaixador da Sociedade Internacional de Onda de Choque. A onda de choque, o que são? São aparelhos que emitem ondas acústicas que penetram nos tecidos. É usado no tratamento de dor crônica, tendinopatias, não consolidação de fraturas, feridas, promovendo um estímulo de regeneração e cura em diversas patologias musculoesqueléticas. Eu vou falar depois um pouquinho mais com detalhe isso aí. É novo? Não. 2001 foi quando eu trouxe para o Brasil, eu e alguns colegas, e fizemos um evento na Sociedade Brasileira de Ortopedia. Foi o primeiro evento de onda de choque no Brasil. A saúde também precisa discutir energia, lógico. É por isso que nós estamos aqui hoje, né? Hospitais e centros cirúrgicos têm consumo energético elevado, relacionado principalmente à climatização, iluminação, esterilização, equipamentos, internações logísticas. E quando pensamos em economia, pensamos em prédios, lâmpadas, ar-condicionado, mas a escolha do tratamento também pode reduzir o consumo energético. O que é a onda de choque, então? Esse aparelho emite uma onda que tem uma alta pressão e depois ele desce em uma fase negativa. Isso é um diagrama de uma onda de choque. Ele é um tratamento não invasivo, ele transmite uma energia mecânica no tecido. Apesar de ser acústica, a onda é mecânica, ela bate, estimula respostas biológicas de reparação e utiliza equipamento compacto e não exige estrutura hospitalar complexa. Quais são as ações biológicas mais importantes das ondas de choque? Então, elas atuam por mecanotransdução. O que é isso? Esse estímulo mecânico bate na célula e ela responde de diversas formas, desde ativação de proteínas, de abre canal iônico, isso tudo favorece uma mudança no tecido. Ele aumenta o aporte sanguíneo, formação de novos vasos, então patologias que têm problema de circulação sanguínea, ele melhora, estimula as células-tronco, que dão origem aos diversos tipos de célula, e modula o processo inflamatório, com consequência também diminuição da dor. Mas quando a gente faz um tratamento com onda de choque, a gente não está pensando somente em diminuir a dor, a gente está pensando em melhorar esse tecido que está patológico, levando à regeneração. Hoje é considerado medicina regenerativa. Nada mais é do que um estímulo mecânico. Um videozinho aqui, dá para passar? Está sem som aí? Equipamentos focados, que são os mais eficientes em resultados na terapia dos pacientes que são acometidos de várias patologias, tendinopatias crônicas, pseudoartroses, dor crônica. Esse aqui é um equipamento da MTS que tem uma característica muito boa, que ela é uma onda focada. Vocês vão ver aqui o aplicador, ele emite uma onda sonora, mas na verdade é uma onda mecânica.
Isso aqui vai interagir com os tecidos humanos, provocando uma regeneração e melhoria das patologias que eles apresentam. Nossa. Deixa eu só voltar aqui. Então, onde ele é usado? Tendinopatias crônicas, geralmente, dor crônica, fascite plantar, o famoso esporão de calcânio, que tem um resultado brilhante. Tendinite calcária de ombro, quando você tem uma calcificação. Epicondilite de cotovelo, fraturas por estresse, muito comum hoje em atleta, corredor de rua, tem muitas pessoas que estão acima da capacidade e começam a correr demais, e começam a ter fratura de estresse na perna, né? Fraturas que não estão consolidando, ou pseudoartrose, quando não consolidou mesmo. Algumas feridas crônicas e medicina esportiva, muito usado hoje. Hoje os próprios clubes de futebol, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, já têm esse tipo de atendimento. Vamos considerar, então, dois tipos de tratamento para a gente entender onde que está a economia. Vamos supor que no tratamento convencional o indivíduo vai fazer fisioterapia. Então, ele vai passar por muitas sessões, deslocamentos diários, né? Ele vai ter possibilidade de cirurgia em alguns casos. Ele tem que ir para o centro cirúrgico, internar, anestesia, esterilização, materiais descartáveis, recuperação pós-anestésica, pós-operatória. Já com onda de choque, é um pequeno número de sessões, de 1 a 3 sessões. Tratamento ambulatorial, não precisa hospital, faz no consultório ou clínico, não usa anestesia, baixo uso de insumos, a gente só usa gel de ultrassom e retorno mais rápido em muitos casos. Então, na verdade, sim, as ondas de choque não substituem todas as cirurgias, nem todos os tratamentos, mas podem reduzir a necessidade de procedimentos mais complexos em pacientes selecionados. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tratamento de uma tendinopatia, o indivíduo vai lá, 20 sessões de fisioterapia, ou seja, ele foi 20 vezes naquela clínica, funcionamento repetido de equipamentos e instalações e maior tempo de tratamento. Onda de choque. Geralmente de 3 a 5 sessões, dependendo da indicação. Aparelho é ligado por poucos minutos, a sessão dura em torno de 5, 6 minutos apenas, e menor número de deslocamentos. Ou seja, não é apenas o consumo elétrico direto da máquina, mas a redução da cadeia energética assistencial. Vamos considerar agora um quadro mais complicado ainda. O indivíduo vai ter uma fratura que não consolidou e ele vai operar. Tem tudo isso aí, ó. Exames pré-operatórios, deslocamento, centro cirúrgico, anestesia, o uso de equipamentos, a iluminação, esterilização, materiais de implantes. Ou seja, é uma sequência de muito grande da cadeia de saúde. Se a gente conseguir que essa fratura consolide sem cirurgia, qual é o nosso custo? É feito no ambulatório, normalmente poucas sessões, sem internação, sem centro cirúrgico, sem implantes e com consumo direto relativamente baixo. Onde é que está essa energia invisível aí? Você tem a energia elétrica, você tem a energia da logística de deslocamento, você tem a energia dos materiais de esterilização, energia humana e social, ou seja, afastamento do trabalho, deslocamento e perda de produtividade. Isso tudo é energia invisível. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é uma paciente que tinha uma fratura de úmero, tinha sido operada e ela não consolidou a fratura. Depois de 6 meses não tinha consolidado. E para disfarçar a cicatriz enorme que ela tinha, ela fez uma baita de uma tatuagem aí, né? E aqui a gente fez uma sessão só de onda de choque, acabou consolidando a fratura. Ferida, que foi um trabalho que eu apresentei já em Toronto, em 2007, no início da onda de choque. A gente tem um colega aqui, o Marco Guedes, que também é um médico famoso de amputados, né? Hoje ele está afastado. Mas a gente fez
uma série de casos de pacientes com pé diabético. Então, esse caso, por exemplo, era um professor universitário e ele já estava 7 meses com essa lesão. E a gente fez uma sessão nessa ocasião. Depois de 20 dias, a gente viu que já tinha diminuído bastante. Fizemos outra sessão e com 3 sessões acabou cicatrizando. Vamos fazer um exemplo clínico agora. Tentar ver custo disso aí, né? Nós vamos ver 3 sessões de onda de choque com MTS, OrthoGold, contra 20 sessões de fisioterapia. Então, o cálculo é uma simulação energética, não uma afirmação de equivalência clínica, e a indicação no número de sessões depende da doença e do protocolo. Nós vamos analisar 4 coisas: o consumo de energia dentro da clínica, a economia elétrica direta, o impacto dos deslocamentos e os resultados. Então, dentro da clínica, se ele for fazer onda de choque, 3 sessões, vamos considerar que foi suficiente. A duração de cada sessão em torno de 6 minutos, permanência total na sala, 30 minutos. Você usou ar-condicionado, iluminação, computador e infraestrutura. Você gastou, por hora, 1,2 kWh. Só que, nesse caso, como ele fez só 30 minutos, nós dividimos 1,2, virou 0,60. E o gasto energético do aparelho é 0,02 kWh, com um total de 0,62. Vamos lá para a fisioterapia. Ele vai usar também a mesma estrutura de sala, vai usar alguns aparelhos, ultrassom, TENS, laser, parcela a estimativa média é de 1,2 a 1,5 kW por sessão, ou seja, em 20 sessões ele gastou 24 a 30 kW. E o ar-condicionado aqui, no caso, é o principal componente de gasto energético. A energia elétrica direta. Usando o cenário central de 1,3 kW por sessão de fisioterapia, se você fizer 3 sessões dando choque, você vai gastar 1,86. 20 sessões, 26 kW. Um diferencial de 24. Assim, a redução estimada é de aproximadamente 24 kW por paciente. Isso representa 93% menos energia elétrica gasta. Impacto do deslocamento. Aí é que está o X da questão. Então, o transporte pode representar uma parcela muito maior que a eletricidade da clínica. Se ele vai andar 20 quilômetros, o automóvel, com média de 10 quilômetros, né, por litro, ele vai gastar de gasolina 8,8 a 9,3 quilowatts por litro. Esse é um dado da Energy Information Association. Então, a energia do combustível por visita é em torno de 18,6 quilowatts. Então, se a gente comparar os deslocamentos para fazer fisioterapia e para fazer onda de choque, vocês veem que a diferença é grande. 316 quilowatts por hora. Então, o resultado energético completo, se considerar também o transporte e o gasto da clínica, dá uma diferença bem grande. Então, aqui está aqui, ó, 340,34 por paciente. Se a gente extrapolar para 100 pacientes, então, vai lá para cima o gasto, né? E, em termos de dinheiro, a gente consultou a tarifa da Enel, né? Um valor utilizado agora em julho, que é 0,80 centavos assim, por quilowatt-hora, a gente vai ter um custo energético no final, aqui para fisioterapia, para onda de choque, R$ 1,50. E para 20 sessões de fisioterapia, 24, 25. A diferença é considerável, né? Então, economia elétrica estimada, comparando 3 atendimentos contra 20 sessões de fisioterapia, uma economia de 17
R$22,90 a R$22 por paciente. Então, aqui novamente, consultando a Enel, uma redução estimada de 24,14, correspondente a esses dados, depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem. Agora, aqui que está a economia maior. Aqui, você trocar uma cirurgia para um tratamento no consultório ou no choque, você vai ver que a diferença é brutal. Então, a pseudartrose, que tem toda essa questão da cirurgia, em média, vamos supor, 3 horas de cirurgia, troca de placa, enxerto ósseo, recuperação anestésica, internação, 3 dias de internação, e aí vai. E depois ainda fisioterapia. Um estudo estimou aproximadamente 891 quilowatts para o funcionamento de um centro cirúrgico de emergência durante 24 horas. Equivale a cerca de 37 quilowatts por hora. Não sei se o Thomas tem essa conta na cabeça aí. Uma cirurgia de 3 horas vai gastar 111 quilowatts por hora. Esse cálculo inclui a infraestrutura do centro cirúrgico, ventilação, climatização, equipamentos, e não somente a cirurgia em si, né? Exatamente. Então, no final, olha, centro cirúrgico, 90 a 120 quilowatts, recuperação anestésica, esterilização, processamento de materiais, que você acabou de falar. Subtotal, 110 a 165 quilowatts-hora. E a climatização, que é cara, né, no hospital, e também é um custo elevado. Então, espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Um estudo hospitalar encontrou um consumo médio de 86,3 quilowatts por leito. Em uma internação de 3 dias, você vai consumir 258 quilowatts. Componentes, consultas, radiografias, 30 sessões de físio, subtotal, isso acrescenta ao custo do centro cirúrgico. Resultado completo. Se você tratar um indivíduo com uma onda de choque e resolver o problema dele, você vai ter um custo de 16 quilowatts. Já uma cirurgia, 468. Então, economia energética potencial, 452 quilowatts por paciente, em reais, 365 reais. Se você projetar isso para uma população de 100, 500 mil pacientes, a conta vai lá para cima, né? Então, o que a gente sugere para os hospitais? Um programa de eficiência assistencial, selecionar uma indicação, faz um estudo no hospital, como pseudartrose, tendinopatia, medir o consumo e o custo do tratamento, medir o consumo do protocolo quando de choque, avaliar o resultado clínico, número de sessões, necessidade de cirurgia, e calcular a economia financeira, energética e ambiental. Então, o choque é uma inovação médica, com eficiência assistencial e economia de energia no sistema de saúde, reduzir o número de sessões terapêuticas, evitar cirurgias, diminuir exames, deslocamentos e internações, reduzir o uso do centro cirúrgico e favorecer o retorno mais rápido às atividades. Então, a tecnologia mais sustentável não é aquela apenas que consome menos energia durante seu funcionamento. É aquela que resolve o problema do paciente, utilizando menos etapas, menos recursos e menor complexidade assistencial. É isso aí, pessoal. Obrigado, doutor Paulo. Pessoal, eu queria agradecer agora o público virtual que está sendo transmitido esse fórum. Agradecer vocês que estão aí online. Espero que estejam gostando. E agradecer mais uma vez vocês do presencial. E eu acabei de ganhar aqui um livro, Plano de Gerenciamento de Equipamentos de Saúde, o roteiro para a implementação, do Dr. Rodolfo Fernandes Mó. Obrigado, doutor. E como é
Ele vai ser o mediador da mesa de debate daqui. E como o ESG envolve o social, eu não quero só para mim. Nós vamos sortear mais um livro no final do evento. Tá bom. Tá bom. Tem que pensar em distribuição para tudo isso. Fórum ESGT, que ao te faça parte, seu tempo